Bom, vamos começar compreendendo o seguinte. Sistemas lineares nada mais é que uma situação em que você tem mais que uma equação com uma ou mais incógnitas, onde você precisa encontrar algo que seja solução. O valor daquela incógnita vai ser solução tanto para uma equação quanto para outra. Claro que você tem duas equações nos exemplos que a gente vai estar fazendo aqui, mas a gente pode ter outras equações. A gente pode ter 3 equações, 4 equações, por aí vai. Pode, inclusive, possuir mais do que 2 incógnitas, podendo ter 3. E normalmente os exemplos que caem nas provas e etc. são com 3 incógnitas, às vezes com 4. A gente vai estar vendo a explicação toda desde o iníciozinho. A gente vai ver que todas essas formas de resolução, tanto a substituição quanto a adição, escalonamento ou Cramer, são válidas. Entretanto, a partir de 3 incógnitas, mais vale escalonamento e Cramer. A gente vai ver o seguinte. Primeiro, para introduzir a ideia e compreender tudo o que está acontecendo, vamos analisar essa equação que surge aqui. 2a mais 3 igual a 7. Bom, se a gente for parar para analisar, é semelhante ao que a gente vê desde o 7º ano, em que a gente vai isolar a incógnita de um lado e os coeficientes do outro. Então, a gente teria, para o valor de A, né? Passando 3 para o outro lado, ele vai com a operação inversa, ou de forma melhor conceituada, a gente subtrai o 3 dos dois lados e depois divide ambos os lados por 2, né? Para que a incógnita fique sozinha. Se a gente for passar tudo para um mesmo lado, a gente vai encontrar o seguinte: a gente vai ficar com essa cara aqui, ó, 2A. O 7 que está negativo, positivo, vai para o outro lado negativo, então a gente fica com menos 4, né? Então fica menos 4 igual a 0. Aqui a gente tem a típica cara da função afim, né? Se a gente for observar o ax mais b. Bom, o que é que está acontecendo aqui? A gente pode simplesmente passar o 4 para o outro lado e fica positivo, que seria o mesmo que a gente ter passado logo no início 3 para o outro lado, e depois dividir por 2, que a gente vai ver que o valor de A é igual a 2. De forma, utilizando o dispositivo prático, a gente sabe que seria o menos b sobre A. Então a gente teria o oposto, né, de 4, dividido por 2. O oposto de menos 4 é 4, dividido por 2 é 2. Isso aqui implica que o valor de A é igual a 2. Essa parte aqui é simples, por isso que eu estou indo bem direto. O que é que eu estou chamando a atenção? A gente pode fazer o que a gente bem quiser com essa equação. A gente pode multiplicar, dividir, enfim, tantas coisas. Por exemplo, eu posso multiplicar ela por 2. Por 2 não. Por 2, vamos pegar um outro número. Vamos multiplicar por 5. 5 vezes 2, 10. Então, temos aqui 10A mais 5 vezes 3, 15. Então, temos aqui. E 5 vezes 7, 35. Qual seria o valor de A nessa situação? Bom, a gente viu que o valor de A era 2, né? No exemplo anterior, logo na forma primitiva dela. 2 vezes 10, 20. 20 mais 15, 35. Espera ainda, eu multipliquei, observe bem, eu multipliquei. E ao multiplicar, o valor da incógnita não se alterou. Eu posso dividir também. Vamos dividir toda essa equação aqui por 2. A gente ficaria com 2A dividido por 2A, somado com 3 dividido por 2, 3 meios. 7 dividido por 2, 7 meios. Bom, de forma análoga, o A permanece, né? E o 3 meios que está aqui positivo vai para o outro lado, com a operação inversa, fica negativo. Então, temos A igual a 7 meios menos 3 meios. 7 menos 3, gente, como os denominadores são iguais, vamos operar apenas os numeradores. 7 menos 3 é 4. Temos 4 dividido por 2, que é 2. Novamente, o valor de A não se alterou.
Então a gente pode fazer o que a gente bem quiser com a nossa equação. A gente pode somar, pode subtrair os dois lados, pode multiplicar, pode dividir, e isso não vai alterar o valor da nossa incógnita. Tá, mas por que tá sendo falado isso? O que é que isso tem a ver com sistemas lineares? Tem a ver que a gente vai poder manipular a nossa equação de forma sempre a ficar favorável a encontrarmos o valor desses coeficientes, dessas incógnitas, na verdade, né? Vamos observar aqui o seguinte, nesse outro exemplo, seria mesma ideia, né? A gente tem 3A mais 3 igual a 9. O valor de A nessa situação também é 2. A gente pode simplesmente dividir tudo por 3. Se a gente divide tudo por 3, eu tenho aqui A mais 1 igual a 3. Qual seria o valor de A? Novamente 2, porque 2 mais 1 igual a 3. Então, A é igual a 2, certo? Compreendemos que a gente pode fazer o que a gente bem quiser, somar, multiplicar, subtrair, enfim. Observe o seguinte, se a gente somar as duas equações, o que é que acontece? Se eu somar tanto a primeira quanto a segunda, já que elas estão tratando com a mesma letra, né, com a mesma incógnita, a gente vai ter 2A mais 3A igual a 5A, 3 mais 3 igual a 6, 7 mais 9 igual a 16. Observe que nessa situação, o valor também continua sendo 2. 2 vezes 5, 10. 10. Mais 6, 16. Certo? Tudo isso aqui vocês já viram. Só estou mostrando a ideia de que você pode fazer o que você bem quiser com as equações. Então, a gente reduziu duas equações a uma só. E quando a gente pega aqui e resolve, né? Você vai ver que vai dar algo muito semelhante ao que a gente viu anteriormente. O sexta positivo ele vai para o outro lado, fica negativo, ou então a gente subtrai, né, que é a forma mais correta, o 6 dos dois lados. Passamos a ter 5A igual a 10. Bom, esbarrei na câmera sem querer, então eu cortei. Continuando. O 5 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Entretanto, a gente pode encarar também como dividir os dois lados por 5. Então, a gente tem que A é igual a 2. A igualdade, né, não se altera, o valor de A não se altera, continua sendo o mesmo. Bom, a gente pode subtrair também. Se a gente vai subtrair, vou deixar claro que eu estou subtraindo. Então, é como se eu estivesse multiplicando essa primeira aqui, ó, toda ela, vou colocar um parêntese nela inteira, para vocês compreenderem. A gente está subtraindo toda ela, então é como se eu estivesse trocando todo o sinal dela, certo? Para que a gente some. A ideia de somar então, é a mesma que subtrair, né? Então, observe que 3A menos 2A vai ser, vou colocar aqui com outra cor, 2A menos 3A, ou melhor, 3A menos 2A. Então, 3A menos 2A fica apenas A. 3 menos 3 fica 0. E aqui, 9 menos 7, 2. Observa que, dependendo do que a gente está fazendo, a gente somou as duas para depois resolver, e aqui a gente subtraiu as duas, não precisou mais fazer nada. Então, o que é que acontece? A diferença é que, como eu tinha dito, a soma e a subtração são idênticas. É como se eu tivesse multiplicado aqui por menos 1 e ter somado. Então, o que a gente vai discutir aqui a respeito do que pode ser feito, tanto multiplicando, subtraindo, dividindo, etc., a gente vai poder sempre fazer o nosso sistema de equação de forma que, quando a gente some as duas, fique mais fácil ou uma das incógnitas desapareça. Nesse caso, a gente sabe qual é o valor de A e sabe qual é o valor de B, né, que é 3. Mas colocando aqui como se fossem duas incógnitas, nosso sistema de equação ficaria com essa cara aqui. Mas você vai perceber que não vai mudar o resultado de nenhum deles. Por exemplo, fazendo essa mesma ideia da subtração, certo? A gente teria aqui 3A
menos 2A, continua sendo apenas 1A, e B menos B seria a mesma ideia daqui de cima, tá? Trocando aqui o sinal, né, para depois somar, que é a subtração. Fica 0. 7 negativo somado com 9 fica 2 positivo. Então perceba que o valor de B aqui não precisa nem mesmo a gente saber nesse primeiro instante. Então o que é que vai estar acontecendo? A gente tendo uma situação com 2, 3 ou mais incógnitas, a gente vai estar somando uma com a outra e vai estar manipulando de forma que quando a gente opere, uma das incógnitas desapareça. Sabendo o valor de A, eu posso vir e substituir para encontrar o valor de B. Então, essa ideia de substituição, a princípio, ela vai ser o quê? Isso aqui já estou entrando nesse primeiro tópico, tá? Vai ser o quê? Eu vou escrever uma das incógnitas em função da outra. Ou seja, eu vou isolar a incógnita de um lado para que eu opere substituindo na outra equação. Como assim? Observe, esse B aqui, eu vou manter ele. Então, vou colocar aqui, ó, B igual a... O 2A que está aqui positivo, eu vou passar para o outro lado, ele vai se tornar negativo. Então, a gente vai ter 7 menos 2A. Tendo feito isso, na segunda equação eu vou substituir B. Então, a gente tem lá na segunda equação 3A mais B. Quem é B? Qual o valor de B? Quem é B? Não, ele não é meu parceiro. Qual o valor de B? Então, a gente tem aqui o 7 menos 2A. Fecha parênteses. E tudo isso eu sei que vai ser igual a quanto? A 9. Então, igual a 9. Tirando dos parênteses, olha só o que é que acontece. Temos 3A mais 7 menos 2A igual a 9. 3A menos 2A é apenas A. O 7 que está aqui positivo passa para o outro lado com a operação inversa, ele vai negativo. 9 menos 7 é 2, então A é igual a 2. Bacana isso, né? Encontramos o valor de A. Com a mesma ideia da substituição, eu vou substituir o valor de A aqui. Então, olha só o que acontece. Sabemos que B é igual a 7 menos 2A. Só que quem é A mesmo? A, encontramos o valor dele sendo 2. Olha só que bacana. Então, B vai ser igual a 7 menos 4. 7 menos 4 é 3. Então, o valor de B é igual a 3. Essa é a ideia da substituição. Entretanto, tem momentos que, para esses mais simples, você pode fazer tanto substituição quanto adição. A gente já fez a adição em outros momentos e eu vou repetir aqui agora. Só que pegando a função com essa cara, onde teria duas incógnitas, embora a gente já saiba o valor de A e de B, porque a ideia é que você compreenda o processo, o que é que está acontecendo, tá? Qualquer coisa, se ficar nebuloso, volta para essa parte aqui do início, onde eu falei sobre a equação, que a gente pode multiplicar ou dividir ela por quem a gente bem quiser, somar coisas dos dois lados da igualdade, para que a gente possa trazer a equação para uma forma em que a gente consiga resolver eliminando uma das incógnitas. Bom, na adição, eu faria o quê? Eu vou ter um outro sistema, vou abrir aqui o sistema, olha só, onde nesse sistema eu vou estar multiplicando a primeira aqui por menos 1. Beleza, então a gente tem menos 2A menos B igual a menos 7. A outra eu vou repetir da forma como já aparece. Então, temos 3A mais B igual a 9. Bom, o que é que acontece agora, Tomai? A gente só vai somar 3A menos A. Repare que é a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, entretanto, a gente está trabalhando ela partindo da ideia que temos duas incógnitas. Então, 3A menos 2A
é apenas A. B menos B é 0 e 7, né? Negativo somado com 9 vai ser 2. Encontrando o valor de A, eu posso vir a substituir, né? Fazer a segunda parte em substituição e encontrar o valor de B. O que eu quero que perceba é que, fazendo o método da adição, multiplicando uma das equações de forma que quando você some uma das incógnitas desapareça, por vezes acaba sendo mais rápido do que o método da substituição. Olha só o método da substituição como foi feito. Enquanto o da adição ele foi um pouco mais rápido. Você acredita ou considera isso também? Eu prefiro sempre o da adição. Bom, para então descobrir o valor de B, o pensamento seria exatamente o mesmo. A gente pode montar aqui outro... Isso é, se a pessoa não preferir fazer pela substituição a segunda etapa. A gente teria aqui, nesse caso, eu vou multiplicar o que? Eu tenho 2A mais B, certo? E tenho 3A mais B. Eu quero que o A dessa vez desapareça. Eu posso multiplicar aqui a primeira por 3 e a segunda por 2. Por que isso, Adonai? Porque eu sei que eles são primos. Sendo primos, eu não tenho um mínimo múltiplo comum entre eles que eu tenha que multiplicar e de simplificar, nada disso. Eu só vou pegar e multiplicar o primeiro por 3 e o outro por 2, já que eles são primos. Se não pegou a ideia, depois eu explico melhor sobre isso em outro momento. Então, eu vou pegar e ter, multiplicando a primeira por menos, né? Por menos 3. A gente vai ter menos 6A menos 3B igual a menos 21. Na segunda, a gente vai ter, multiplicando por 2, 6A mais 2B igual a 18. Por que eu fiz isso? Porque nesse momento aqui, eu tenho como coeficiente o múltiplo de 2 e de 3. Então, quando eu somar aqui o 6A com menos 6A, vai zerar. Então, aqui eu sei que já vai dar zero. Olha que lindo. 0A sumiu uma das incógnitas. Deixa eu passar aqui o traço. A gente está somando, né? E o menos 3B somado com 2B vai ficar menos B. Menos 21 somado com 18 vai ficar menos 3. Ou seja, multiplicando os dois lados por menos 1, a gente sabe que B é igual a 3. Então, com o método da adição, a gente chega também. Como é que seria o escalonamento? O escalonamento, a gente vai montar uma matriz. Olha só a cara dessa matriz como fica. Eu tenho, então, né, só os coeficientes. Então, tenho aqui 2, 1 e 7. Cá eu tenho 3, 1 e 9. Pegamos apenas os coeficientes. Resolvendo por escalonamento, a gente vai pegar e fazer a mesma ideia do que é na adição. Claro, se é a mesma ideia da adição, podemos fazer logo por adição, né? Mas só que quando você passar a ter 3 incógnitas, 4 ou mais, fazer pelo método da adição dessa forma aqui se torna mais complicado. Seria uma forma muito longa. Enquanto o escalonamento, você se livra de ter que repetir todas essas partes literais e trabalhar apenas com os coeficientes, que a gente sabe que é a coluna do A, a coluna do B e a coluna dos resultados. Então, a gente pode pegar e fazer o quê? Eu vou te dizer que a nossa linha 2 será igual a linha 2 menos a linha 1. Observe só o que é que acontece. A gente fica com
2, 1 e 7. Embaixo, a gente tem 3 menos 2, que fica 1. 1 menos 1, que fica 0. E 9 menos 7, que fica 2. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a linha 1 vai ser igual a linha 1 menos a linha 2. Vou colocar aqui, curtinho. Não, vou colocar cá do outro lado. A gente vai ter o seguinte. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 7 menos 2, 5. Embaixo vou repetir, ó. 1, 0 e 2. Eu posso ainda fazer mais uma operação. Subtrair novamente a linha 2 da linha 1. Então ela ficaria com essa cara. Vou fazer aqui bem espremidozinho, tá? Ela ficaria aqui com essa cara pra gente. 1 menos 1, 0. Depois viria 1 e por fim o 5. Embaixo temos 1, 0 e 2. Lembra que temos a coluna do A, a coluna do B. Opa, isso aqui eu já ia me passando, 3, né? E aqui a coluna dos resultados. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, que A é 0, então sobrou apenas o B, o coeficiente, né? 0 vezes A é 0. 1 vezes B é B, então olha só, B, e o resultado foi 3, B é igual a 3. Beleza. E o A? Teremos que o A é igual a 1, B multiplicado por 0 é 0, e aqui sobrou 2. Então, pela forma do escalonamento, a gente chegou também no resultado. Lembrando, o escalonamento ele vai ser muito viável quando você tiver 3 ou mais incógnitas. Mas tudo que a gente fez aqui foi somar e subtrair. Observe bem, somar e subtrair uma equação da outra. A gente só está mexendo com os coeficientes das nossas incógnitas. Então, é a mesma coisa que o método da adição. E a regra de Cramer, né? Ele diz o seguinte, que a gente vai pegar o determinante da matriz, né? Vou colocar aqui, ó, xi, que a regra de Cramer diz é xi, né? O xj. Vou colocar um xn, né? Que você vai entender que é a posição. Vai ser igual ao determinante da matriz A n sobre... A letra não importa, tá? É só para não confundir. Sobre o determinante da matriz. Bom, o que é que isso vai significar pra gente? Vamos montar a nossa matriz aqui, ó. A nossa matriz, nesse caso, vai ter a seguinte cara. Vamos pegar os coeficientes. 2, 1. Depois temos 3 e 1, que seria o coeficiente A, coeficiente B. Tudo isso multiplicado por AB. A gente está transcrevendo o nosso sistema para matrizes, tá? É igual e aqui os resultados 7 e 9. Bom, o que é que vai estar acontecendo agora? A matriz, o determinante da matriz A, ele se refere ao determinante dessa matriz. E o determinante da matriz AN lá é a gente substituindo o valor dos resultados na coluna correspondente a A e depois o valor dos resultados correspondente à coluna B. A gente vai fazer essa divisão.
Bom, como é uma matriz quadrada 2 por 2, a gente vai fazer o quê? A multiplicação aqui, né? 2 vezes 1, colocar aqui, ó, det de A. 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3. Então, a gente tem aí igual a menos 1. Esse é o determinante da matriz A. Substituindo os valores, a gente vai ter que o determinante, né, colocar a n, que no caso aqui vai ser a, o azinho, será igual ao seguinte. Substituímos aqui o valor 7, 9 na primeira coluna. Então, 7, 9. Temos aqui 1 e 1. Observe, 7 vezes 1, 7. Menos 9 vezes 1, 9. 7 menos 9 é igual a menos 2. Agora, iremos para o determinante da matriz AB. Vai ser a mesma coisa. A gente vai repetir esses dois primeiros, que é o 2 e 3. E no lugar do 1 e do 1 aqui, a gente vai colocar o resultado, que é o 7 e 9. Então, 7 e o 9. 2 vezes 9, 18, menos 3 vezes 7, 21. Como resultado, a gente tem aqui, então, menos 3. Observe só, segundo a regra, o valor de A vai ser, então, determinante de A, que foi menos 2, dividido pelo determinante aqui dessa matriz, que é menos 1. Logo, A é igual a 2 positivo. Beleza. E o determinante de B vai ser o menos 3, dividido também pelo determinante da matriz, que é menos 1. Ou seja, o resultado é 3. Então, a gente tem aqui o resultado de um mesmo sistema de diversas formas: substituição, adição, escalonamento e Cramer. O fato é, não há tanta diferença assim de um para o outro quando se entende esse conceito, essa parte aqui que a gente viu na introdução sobre a manipulação das equações. A gente pode fazer com elas o que a gente bem quiser, tá bem? Qualquer dúvida, fala comigo. Abraço.